Professora, por onde eu inicio a escrita do meu projeto de pesquisa para o mestrado em Administração e Contabilidade da Unir, especificamente do campus Vilhena? Olá, hoje a gente vai responder essa pergunta. Eu sou a professora Carolyn, ajudo as pessoas a entrar no mestrado sem surtar, e hoje nós vamos conversar sobre o edital do mestrado em Contabilidade e Administração da Unir, especificamente no que diz respeito ao projeto de pesquisa. Nós vamos entender, então, como iniciar, por onde você deve dar os primeiros passos. Se você não me segue aqui no meu canal, seja muito bem-vindo. Eu sou a professora Carolyn, como eu te falei mais cedo. E eu já te peço para você deixar aqui o seu curtir, o seu gostei. Se esse conteúdo fizer sentido para você, coloca um coraçãozinho aqui embaixo ou então um obrigado. Assim eu vou entender que o material que eu estou produzindo por aqui está fazendo sentido para alguém. Aqui a gente não tem muita balela, sabe? Eu já vou logo direto ao assunto e já vou compartilhar com você aqui na minha tela o edital do programa. No entanto, eu já vou te revelar uma coisa. Se você não vai fazer esse mestrado, mas vai fazer um outro mestrado, então fica por aqui, porque eu também vou conseguir responder essa pergunta, tá? Bora lá. Eu vou logo aqui para a parte que diz respeito, o que é que o edital trata sobre essa proposta de pesquisa, que é aqui a nossa segunda etapa da seleção. O legal desse mestrado aqui, eu ia dizer o legal desse mestrado aqui, eu já tenho uma aluna, né, aprovada dentro dessa seleção. Bom, chegamos aqui, deixa eu ver se ele vai autorizar, marcar, ok. Vamos falar sobre essa proposta de pesquisa. Os candidatos habilitados a participar da segunda etapa do projeto de pesquisa, que é uma etapa classificatória, obedecerá a pontuação máxima de 100 pontos. A nota da etapa 2 será apresentada com causas decimais, será feito arredondamento. A nota da etapa 2 será atribuída de acordo com os critérios do anexo. Esse anexo a gente vai passear por ele, tá? A proposta será apresentada contendo um arquivo da proposta então já anota, sem identificação e uma versão com identificação. Cuidado para não se confundir e enviar os arquivos ao contrário, todos em PDF. Vai transformar esse Word em PDF. Se você não conseguir salvar lá, joga para o I Love PDF. Lá você consegue fazer várias edições desse projeto, de outros materiais. Convido até você a conhecer o ilovepdf.com, acho que .br, não sei se tem. A proposta de pesquisa deve se enquadrar em uma das linhas de pesquisa. Aí nós temos a primeira linha, né, que é contabilidade e controladoria, organizações, sustentabilidade e tecnologia. Dá uma olhada, né, no site para entender o que aborda cada uma dessas áreas. Por quê? Para poder encaixar o seu projeto exatamente na linha adequada para ele. Mas olha só, o legal dessa seleção é que ela pede, né, um projeto aqui, uma proposta de pesquisa, projeto de pesquisa, anteprojeto de pesquisa, pré-projeto dissertativo. Esse objeto, ele vai ser solicitado de diversas formas, mas equivale à mesma estrutura, tá? A proposta de pesquisa deverá ter no máximo 5 páginas, tirando a capa, ou seja, o documento final vai ter ali 6 capas, 6 páginas, né? E deverá ser formatada de acordo com as diretrizes. Folha em tamanho A4, margens, né? Ele traz aqui, letras no tamanho 12, então não adianta colocar a letra em tamanho 9 para caber mais texto, porque aqui ele já deixa padronizado. Espaçamento entre linhas, padrão e referência ABNT. Máximo 5 páginas. Não vai dar doido e colocar lá 6 páginas aqui não, tá? De conteúdo.
não vai, porque eu já vi aluno, ele é um motivo assim, principalmente para aquelas seleções que tem muitas inscrições, que eles veem assim, 6 páginas. Entendeu, né? Eles já descartam logo o projeto, porque você não cumpriu o critério está posto aqui. A proposta de pesquisa deve ser estruturada da seguinte forma: nome da linha de pesquisa, título, resumo com 200 palavras, palavras-chave, aí vem contextualização. O que é contextualização? É uma breve introdução. Problematização. O que é problematização? Você vai desenvolver o seu problema e lá no final você precisa chegar na sua questão de pesquisa. Objetivos, elege um objetivo geral e ali minimamente 3 objetivos específicos. Na verdade, não é nem minimamente, é adequadamente 3 objetivos. Mais que isso, mostra-se que você não sabe onde quer chegar e menos que isso significa que está faltando alguma coisa. Justificativa da proposta é porque você vai realizar essa pesquisa na ordem social, na ordem profissional e na ordem da pesquisa científica, ciência, né? Porque justificativa. Por que que você está desenvolvendo essa pesquisa a nível social? Tem um impacto social? Por quê? A justificativa refere-se a isso. Por que você está desenvolvendo essa pesquisa? O que é que ela vai acrescentar a nível de ciência? Do tema em si. E social, profissionalmente. Na sua profissão, esse tipo de pesquisa ele vai acrescentar em quê? Então, pensa nesses 3 aspectos e apresenta a sua justificativa. Além dos os problemas, né, que se relacionam, então, geralmente, ou de ordem profissional ou de ordem social. Procedimentos metodológicos de pesquisa, que é metodologia científica e referências. Serão avaliadas as propostas, os currículos até 51 candidatos, considerando as notas do ANPAD. A proposta terá um peso 2 e será... O que é peso 2, professor? Significa que aquela nota ela vai somar 2 vezes dentro do total de notas. Será avaliada com base no sistema às cegas, com blind review, ou seja, o candidato será identificado apenas pelo número da inscrição. Isso é excelente, porque, por exemplo, aquele candidato que é bem visto não vai ser privilegiado dentro do programa. Aquele candidato que às vezes teve alguma pendenga, né? Alguma pendência dentro do programa com algum professor também não vai ser desprivilegiado. Eu gosto muito desse sistema às cegas, né? A sua proposta de pesquisa ela vai ser aqui avaliada de acordo com o anexo 4, como nós já vimos. Discrepância de 30 pontos, o candidato deverá obter 60 pontos acima para poder passar para a terceira etapa. Bora lá no anexos. Eu não sei se ele trouxe mais anexos aqui. Anexo, bora lá, bora lá. Acho que já é o primeiro anexo, né? Anexo 2, cronograma. Anexo 3, formulário, recurso. Lembra de pedir se for se sentir, né, injustiçado, porque seu projeto não foi avaliado adequadamente, você pode sim pedir recurso, tá? Critério de avaliação da proposta de pesquisa. Aí, bora lá. Por que é importante a gente, nesse momento, olhar para essa ficha de avaliação? Porque é ela quem vai te dar um norte sobre onde você precisa estar atento. É como se fosse mais uma forma de dizer assim, preste atenção nesse detalhe, esteja atento aqui. Olha só, alinhamento da proposta à linha de pesquisa significa que, inclusive aqui equivale a 20% da sua nota, né? 2 pontos. Significa que eles vão olhar se o seu projeto cabe, que é o mínimo, né? O
mínimo. Vai fazer essa seleção. Antes da gente terminar aqui, eu vou aprofundar, né, sobre respondendo a nossa pergunta principal, mas isso aqui, para estar alinhado, você precisa, né, ter cuidado e cautela. Resumo com no máximo 200 palavras, ele já está estabelecendo quanto que tem que ter nesse resumo. Aqui ele está, na verdade, né, pontuando. Ele está, na verdade, pontuando cada uma das sessões. Quanto que você vai receber? Que não é, isso aqui não é um critério de avaliação. Assim, minha crítica, né? Isso aqui não é critério de avaliação. Isso aqui está dizendo quanto que ele vai pagar, quanto que ele vai dar para você se seu projeto estiver alinhado, quanto que ele vai dar no resumo, o que é que ele vai avaliar de fato no resumo? Ele vai olhar só se tem 200 palavras? Se tem 200 palavras, então tá ok. Ele vai avaliar se contextualização e problematização, se você escrever uma contextualização e problematização, ok. Ou ele vai avaliar se há coerência entre a contextualização. Ele está dizendo que vai avaliar outra coisa, ele não está dizendo isso que eu estou tentando inferir, que o correto seria a adequação, a contextualização, na verdade seria assim, a apresentação de contextualização com referências atualizadas. Contextualização é referências atualizadas, pelo menos ali 3, 5 anos, tá? Problematização. Como esse item seria avaliado corretamente? Desenvolvimento das ideias para chegar ao problema de pesquisa e apresentação da pergunta de pesquisa. A forma correta de colocar aqui essa descrição seria isso. Ele está me dizendo aqui que só vai avaliar se está presente ou ausente. Pelo que eu estou entendendo é. Contextualização e problematização. Pontuação máxima 20. Sim, mas o que é que ele vai avaliar? Aqui não é um critério de avaliação. Aqui é a estrutura do seu projeto. Esse primeiro aqui ainda tá, ok, mas os demais não. Objetivos e procedimentos metodológicos. A forma correta de apresentar essa expressão aqui seria como? Procedimentos metodológicos, na verdade, né? Pode ser até assim. Objetivos estão alinhados ao que se propõe pesquisar juntamente com a metodologia, ou metodologia está alinhada aos objetivos que foram propostos. Por quê? Porque não adianta eu colocar que eu vou analisar uma situação e na metodologia eu estou colocando uma coisa totalmente diferente. Precisa estar um junto ao outro. Justificativa, relevância da proposta. Qual seria a melhor forma de expressar aqui? A justificativa é clara, coerente à linha de pesquisa, ao tema, ao problema de pesquisa que será pesquisado, que será investigado. Referências. Aqui ele poderia colocar, né? Referências amplas, nacionais e internacionais, que não está posto aqui. Ele poderia ter colocado referências de acordo com as normas da ABNT, ele não colocou. Então, quando ele coloca referências, significa que eu colocar uma lista de referências e já tenho 10 pontos. É isso? Bom, mas não causemos pânicos. Não causemos pânico. No final das contas, eles vão avaliar todos os elementos do seu projeto e cada elemento tem uma pontuação. Então, esteja atento aos detalhes, né? Porque, por exemplo, o alinhamento à proposta de pesquisa é algo que é simples a se fazer, mas que tem um peso importante nessa nota, que é 20%. Bora lá. Vou sair daqui, porque vou dar um close em mim, porque agora a gente vai para o conteúdo, tá? Não vou digitar nada, mas a gente vai direto para o conteúdo. Por onde iniciar? Bom, professora, eu escolhi o mestrado, Administração e Contabilidade Milena. E agora? Agora você vai estudar as linhas de pesquisa, conhecer, estudar não, estudar que é bem pesado, é uma expressão pesada, você vai conhecer as linhas de pesquisa. Dentro dessas linhas de pesquisa, qual é a que toca mais
aí o seu coração? Qual é a que você parece ter mais afinidade? Ok. Quais são os professores que estão dentro daquela linha? A partir disso, você vai fazer o quê? Você vai navegar pelo currículo Lattes desses professores. Vai navegar de forma aleatória? De forma alguma. Você vai navegar com objetivo. Vai investigar quais são os temas, pega uma folha em branco e vai anotando livre. Quais são os temas que esses professores mais pesquisam? Eu, quando pego um currículo, eu já consigo enxergar de cara assim, qual é os temas que esses professores mais pesquisam. Claro que alguns temas vão ser divergentes e outros convergentes. Quais são as populações que eles mais pesquisam? O local de estudo que é mais pesquisado tem um padrão entre local, entre cidade, ele pesquisa mais uma comunidade, ele pesquisa mais empreendedores, ou eles pesquisam mais empreendedores institucionais, ou eles pesquisam, não sei se a expressão é essa de vocês, tá? Ou eles pesquisam mais autônomo. Qual é o público deles? Vai anotando. Cada professor vai ter um público. Alguns públicos vão ser iguais, outros vão ser diferentes. Depois disso, qual é o método de pesquisa que eles estudam? Aí você vai anotando. Depois, de frente a isso, você só precisa escolher. Escolher. Alinha, constrói uma história por trás, né, para poder chegar à sua pergunta de pesquisa. E é assim que começa. Depois de iniciar essa busca, você pode, inclusive, até explorar um pouco mais. Você pode pegar esses temas, jogar no Google Acadêmico, que é mais aberto, é uma pesquisa livre. Pode jogar no Google Livre e ver no que é que vai surgindo. Diante disso, você constrói a sua, né, com originalidade, com base na seleção. Aí o que acontece? Seu projeto, sua proposta de pesquisa chega lá na banca. Sabe o que a banca faz? Eita, esse projeto aqui foi feito para cá, para o programa. Eles se identificam dentro daquele projeto. Diferente de você escolher um tema aleatório e depois ficar tentando encaixar dentro de uma linha de pesquisa que não vai. Você vai precisar sempre ajustar uma coisa ou outra. Pronto. Já definiu. Se você tem experiência em pesquisa, o próximo passo é ir para a metodologia, para os métodos, os aspectos metodológicos. Justificativa, contextualização, problemática é a última coisa que você vai fazer dentro do seu projeto. A última coisa. Você vai para onde? Vai para o método. Como é que você vai escrever esse método? Você vai escrever ele do zero? Não, você vai buscar fontes e informações que desenvolveram também pesquisas baseadas naquele método. Não pesquisa igual ao tema, à população, mas, por exemplo, você vai fazer uma intervenção, aí você vai lá para a UNIR, vai pesquisar repositório institucional e vai pesquisar dissertações sobre intervenção. De frente a essas dissertações, você vai escolher uma, duas, três e vai abrir, vai procurar dentro dessas dissertações como é que eles escrevem o percurso metodológico. Preferencialmente as do próprio programa, só que eu acho que é um programa recente. Vou até olhar aqui se é um programa recente. Ele não traz aqui. Criado em 2022, é um programa recente, provavelmente não tenha disponível para você acessar esses materiais. Aí você vai pesquisar onde? Em outros programas. Programa de administração, da UNIR, de outros campos. Aí vai abrir esse material e vai olhar o quê? Vai olhar a estrutura. O que é estrutura? O que foi que ele colocou? Qual é a informação que tem aqui nesse primeiro parágrafo?
Qual é a informação que tem no segundo parágrafo? Dá um nome para isso. Aí você já vai sabendo como é que você vai fazer o seu. Aqui tá dolorido? Como é que eu vou fazer, professora, a contextualização? Contextualização, anota isso, que vai ajudar. Sempre que você tiver na dúvida qual é o próximo passo, para onde é que você vai, a contextualização, ela é uma introdução ao assunto. Você vai colocar a pessoa o leitor dentro daquele contexto. Então, você pode iniciar com um fato histórico, um fato real. Você pode iniciar com um conceito, aproximando a pessoa daquilo que vai ser estudado. Contextualização. Qual é o outro aspecto? Ele não vai abrir para mim. Na sequência, uma recomendação que eu te dou é: você tem 5 páginas. Como é que você vai colocar todo esse conteúdo dentro das 5 páginas? Você precisa dividir. Você precisa dividir essas 5 páginas nesses conteúdos. Geralmente vai ser menos de uma página. Talvez ali na contextualização fique 2 a 3 parágrafos. Contextualização, problematização. Qual é o que é que motiva você a pesquisar esse assunto de problema? Qual é o problema que há por trás? Quando a gente fala problema, vou pesquisar aqui rapidinho. Quando a gente fala de problema, a gente fala de erro. Qual é a dificuldade que há por trás? As palavras-chave aqui, para você pesquisar problema. Qual é o transtorno que tem por trás disso? Qual a dificuldade que há nesse assunto? É assim que você pensa na problematização. A problematização ela precisa ter um raciocínio lógico. Então, antes de você escrever esse material, o ideal é você criar tópicos de assuntos para trazer uma continuidade. Geralmente você vai começar com um aspecto mais amplo, depois médio e até específico para chegar à sua pergunta de pesquisa. Problematização é nota 10 apresentando a pergunta de pesquisa. Pergunta de pesquisa precisa vir apresentada aqui dentro. Depois nós temos os objetivos. Evita apresentar, analisar. Contextualizar, idealizar, pensar, trazer objetivos iguais, varia. O ideal é que não tenha. Assim, é muito difícil a gente olhar um material que precisa ser o mesmo objetivo. Então, a palavra inicial ali que você vai trazendo nesses objetivos, traga palavras diferentes. Eu recomendo você pesquisar a taxonomia de Bloom, B-L-O-O-M, porque ela vai te dar sugestões de verbos para você usar. Então, não traz verbos iguais. Varia esses verbos. Justificativa, pensa em 3 justificativas para o seu tema. Nós estamos falando sobre organizações, sustentabilidade, contabilidade. Não vou conseguir trazer nenhum exemplo para vocês, mas justificativa. Pensa em 3 parágrafos, ok. Procedimentos metodológicos. Metodologia vem tipo de pesquisa, população abordada. Quem é essa população que você vai estudar? Procedimento de coleta de dados. Como é que você vai coletar esses dados? Você vai fazer uma intervenção? Como é que você vai fazer essa intervenção? Você vai fazer entrevista? Como você vai fazer essa entrevista? Vai usar um gravador? Vai usar um roteiro de questões? Vai ser em um espaço reservado? Vai ser uma entrevista coletiva? Que nome que você vai dar para essa entrevista coletiva? Como é que você vai analisar esses dados? Depois, você vai categorizá-los? Você vai usar algum método de análise desses dados? Vai usar algum software estatístico? Vai usar algum software que faz análise qualitativa? Referências ABNT, padrão ABNT. Tem site que pode gerar, que você coloca as informações do artigo e vão gerar. Se você precisa de ajuda nesse momento, você pode
conversar com a professora Carolyn lá no meu Instagram, @profacarolyn, que eu posso te dar esse direcionamento. Direcionamento como? Te ajudar na construção desse projeto. Eu não vou fazer por você. Eu não vou fazer por você e te entregar um trabalho pronto. Mas a gente vai estruturar, eu vou te dar todo o suporte, a orientação que você precisa, onde você vai buscar esses materiais, eu vou ler e reler o seu material, vou analisar ele em conformidade com os aspectos mínimos que a gente tem para seleções e máximos, como a gente pode melhorar esse material. Posso também incluir no seu pacote de serviço uma formatação desse material para você não ter que estar se preocupando com referência à BNT nesse momento, no momento que você precisa estar organizando documentação, correndo atrás das certificações e ainda se preocupar com a BNT, você pode contratar um profissional para isso, lá no meu Instagram, @profacarolyn. E eu vou e te passo o meu telefone, toca aqui, lá tem um link para o meu WhatsApp e eu te passo o orçamento. Você fala, professora, assisti seu vídeo lá no YouTube, me explica, não paga nada nesse momento. Só para passar o orçamento, para você saber quanto, se vai caber ou não vai caber no seu bolso. Se faz sentido ou não faz sentido para você. O que não cabe é você mandar um projeto para um mestrado, a nível de mestrado, você já saiu da graduação, você já saiu da especialização, com problema de formatação, com erro de português. Um projeto que a gente lê e não consegue identificar uma questão de pesquisa, que a gente olha para o objetivo com erro mínimo. Então, para isso existe a professora Carolyn. E se você vai precisar de ajuda em outros momentos dentro da seleção, é bom ter cautela. Você pode acessar aqui na descrição desse vídeo o guia para o mestrado. É um passo a passo de todas as etapas, desde a inscrição até a proficiência. Caso você não saiba, está indo para uma seleção, você está indo para um mestrado, mas caso você não saiba, ninguém diz. Às vezes é uma falinha dentro do edital. No momento da inscrição, precisa entregar a proficiência. Eu não vi aqui esse edital na íntegra, tá? Ou lá no regimento do programa tem. Para poder concluir o primeiro ano, você precisa apresentar a proficiência. Como é que faz para descobrir isso? Dentro do guia. Dentro do guia tem... Isso eu estou falando aqui a nível de quê? A nível de preparação. Mas aqui você vai ganhando insights que vão te enriquecer para quando você estiver lá dentro do programa. Ah, professora, mas eu não quero um acompanhamento com você. Eu posso entrar para o guia para aprender a metodologia aqui, essa questão de como construir? Sim, dentro do guia também tem material, tem modelo de projeto, tem. O que você não pode é achar que nessa jornada rumo ao mestrado você deve seguir sozinho. Não há problema nenhum você pedir um apoio técnico, porque o nosso apoio é técnico, é técnica. O apoio teórico é você que vai sentar e estudar o seu apoio teórico. Mas seguir sozinho aqui comigo você não segue, certo? Eu vou te esperar do lado de cá. Mas antes disso, antes de você fechar esse vídeo, eu te peço para você deixar aqui o seu like, tá? Vou colocar aqui nos nossos minutos finais o like para eu entender que fez sentido para você. Te vejo em breve.